E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou conversar com vocês, eu não sei nem ainda o título, eu tô com algumas coisas cruzadas entre o pensamento e o sentimento, e te convido antes para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. As reflexões, elas estão em cima de um possível entendimento sobre fechar a mente, fechar o coração, ficar praticamente cego e dominado por algum tipo de incômodo e não conseguir reagir em cima disso. E eu vou explicar para vocês o que eu estou tentando representar aqui e deixar ilustrado. Vou fazer algumas referências e relações a mim mesmo, né? Para deixar bem lúdico. E se isso servir para alguém, ótimo. Existem muitas diferenças entre os processos iniciais de recuperação e tratamento com álcool e droga, ou qualquer vício determinado. E as diferenças, elas estão nos primeiros momentos, né? Para quem começa, então, uma tentativa em parar com o vício. Também muito próximo para quem teve lapso, recaído, volta ao uso e recomeça, tá? Pulando, então, para múltiplos anos sem uso de álcool e drogas e habitando na sobriedade e na abstinência continuada. Mesmo que haja uma diferença significativa de aspecto físico, porque no começo ainda existem muitas dificuldades físicas, né? Fissuras, abstinência, o corpo, né? Tem estranheza com a falta do vício, e aí os aspectos que também envolvem o psicológico, o emotivo, o intelectual, o sentimental, espiritual, energético. Então, no começo, é tudo mais misturado, tudo mais visceral, assim, é mais intenso mesmo. E conforme vai ficando limpo, 6 meses, 1 ano, 5 anos, por diante, o aspecto físico ele já não se manifesta tanto. Ele ainda se manifesta, tá? Mas é uma manifestação diferente. E aí fica todo o aspecto psicológico e emotivo. Eu estou há 11 anos sem uso de álcool e drogas e eu consegui virar uma chavinha, né? Para quem me acompanha sabe que na minha virada dos 10 anos eu identifiquei uma série de coisas que estavam obsoletas, resgatei algumas, inventei outras e comecei novamente uma série de práticas diárias, né? Que o tratamento ele é diário. E o tratamento ele nada mais é do que um aspecto comportamental, intelectual e sentimental, tá? Mas ainda assim, em alguns momentos, eu sou dominado por um incômodo muito profundo, tá? E novamente, né, isso não é um privilégio ou uma maldição de um adicto. Isso, cara, todas as pessoas têm. E é interessante quando eu converso com as pessoas, porque hoje nós temos, né, de uma forma muito banalizada, muito superficial, pela internet, rápidos pseudo-entendimentos sobre transtornos, né? Então, hoje, as pessoas se autodiagnosticam com qualquer tipo de patologia e enfermidade mental. E eu já falei aqui, na verdade, eu acabei formulando uma série de ideias, né? Que eu também não vou ficar repetindo, porque não é essa a ideia. Mas uma delas é o guarda-chuva, né? A adicção sendo um guarda-chuva e abrindo ele estão todos os transtornos.
E, obviamente, existe uma distinção, tá? No que seria, então, diagnosticado como adicto barra qualquer outro transtorno. Mas a adicção genuína, por si, ela transita, sim, tá? Por traços muito intensos em praticamente todos os aspectos neuróticos e de transtornos. Então, muitas coisas que eu sinto e vivo, elas têm características e traços de borderline, de bipolar, déficit de atenção, talvez, e ou uma atenção seletiva, depressão, porque são coisas comuns que todos temos, tá? Todos transitamos por estes aspectos com algum traço em algum momento. A diferença é que o adicto, ele já tem a sua natureza obsessiva e compulsiva, que por si já é suficiente para qualquer outra coisa, e o egocentrismo, né? Eu também já fiz diversos conteúdos com diversos títulos, e mesmo que eles estejam na minha cabeça aqui, eu não vou trazer para não estender muito. Mas é interessante como eu sou furtado da sanidade, e aí entra a potência da doença progressiva e incurável, que pode levar ao enlouquecimento e pode ser fatal. Eu não sei porquê e ou consigo enxergar algumas possíveis origens, tá? Para que do nada, para que aconteça sem que eu perceba, um incômodo muito profundo me consome, tá? É quase que bloqueativo de ação. E junto vem uma raiva, um ódio, um estresse, uma impaciência que é sufocante, é desesperador. E a diferença, né, no começo de uma recuperação para uma recuperação continuada é que eu consigo pelo menos identificar os meus comportamentos entrando num aspecto de insanidade, descontrole, inclusive, e rapidamente, ao identificá-los, eu consigo fazer diferente. E eu só estou conseguindo fazer isso hoje porque há alguns meses eu já consegui virar uma chavinha e voltei a fazer uma série de práticas para poder viver melhor. O finalmente desse desespero, desse incômodo, dessa raiva, desse aspecto de ser dominado, ele reflete em querer usar droga, álcool, qualquer vício, tá? No aspecto da doença migratória. Porque a insatisfação, o descontentamento, ele é tão grande, abre-se um rombo no peito que chega a ser insuportável, tá? E é muito curioso isso, porque assim, eu consigo identificar, né, para vocês entenderem o que está acontecendo e vocês traduzirem nas suas verdades. Eu consigo identificar algumas oscilações de rejeição e abandono, que novamente não existem, mas é assim que eu sinto e eu não consigo mudar o sentimento, mesmo já havendo clareza de raciocínio. Essa distância do intelecto ao sentimento é muito devagar, tá? Eu só não estou pior, né, vamos colocar assim, porque eu também não estou ruim, mas eu estou num certo incômodo. Porque eu tenho esse nível de clareza e eu tenho um nível de conduta, tá? Então, eu consigo sentir e ir processando. Mas esses níveis de consumo, quando aparecem, é muito estranho. E dentro do que eu tenho de relação, que eu observo de rejeição, abandono,
até mesmo uma sensação de, sabe, de estar vazio, sozinho, não no aspecto de isolamento, né, que você se coloca em solidão, mas no aspecto de me sentir na solidão sem estar com nada para isso. Até porque eu também já fiz um vídeo sobre isso, a solidão é um estado. Posso estar cheio de coisas e pessoas e ainda assim me sentir sozinho. E quando eu estou cego, vamos colocar assim, quando eu não consigo transformar ou agir de uma maneira que eu entenda melhor, eu fico possuído pelo meu contrasser, né? Quem me acompanha também já deve entender um pouquinho o que eu quero dizer. Se você não sabe o que é, o contrasser nada mais seria do que a minha própria persona, uma qualidade egóica antagônica, né? Que seria, de repente, a alegoria da doença. Em outras palavras, o meu lado ruim, vai. E quando essa presença, ela toma frente, eu entro num nível de cobrança e de culpa e de vergonha. E o mais interessante é que nada disso é real. Talvez o que eu queira trazer aqui para vocês, para a gente ter uma conversa e explorar conhecimentos, é que existem coisas dentro de nós, para aquelas pessoas que buscam se conhecer e tentar ser uma pessoa melhor, sem que haja uma explicação única e suficiente de aspecto subjetivo espiritual ou, né, exclusivamente científico e medicinal, né? São ausências hormonais, sinapses neurológicas e etc. Então, assim, porque todas essas também podem responder, mas o meu trabalho ele é em cima do sentimento, e o sentimento ele é muito mais do que tudo isso, mesmo que ele transite por essas qualidades também. E o ponto é esse, porque muitas vezes temos dentro de nós uma sensação, criamos uma história para nós mesmos que não é real. E não importa o nível de tentativa de consciência ou clareza de fatos, pois o sentimento, ele te domina e não permite enxergar outra coisa, não permite sentir outra coisa. E aí é interessante, porque penso, logo existo, né? Uma relação filosófica. Cara, no final das contas, isso também pode ser verdade, mas se aprofundarmos um pouco mais, a frase ela pode ser sinto, logo existo, sabe? E ainda assim não descartar o pensamento e também o pensamento não descartar o sentimento. Então, novamente, é algo cruzado, é uma unicidade. São unicidades de coisas, tá? O pensamento e o sentimento, eles se complementam de fato. Mas em algum momento é o pensamento que vai regir e outro é o sentimento. E por mais que eu estude, me aprimore, conheça e viva, cara, o sentimento é tudo. Porque muitas vezes a força mental, o condicionamento inclusive corporal, comportamental, mesmo que ele possa forjar e remodular o sentimento, se o sentimento ele está enraizado e ele é de uma potência maior, nada consegue mudar. Tudo bem, a gente pode inserir medicamento, droga, comunhão espiritual, disciplina prática comportamental, etc e tal. Ainda assim, a origem do sentimento vai ser maior. E entender isso, o que eu quero passar para vocês é isso.
Entender que estou numa janela cego, tá? Pois, numa análise que inclusive é consultada por pessoas de confiança para me ajudar a enxergar com clareza, estão todas as coisas ordenadas, né? Entregues ao suficiente não controle, dominadas as necessidades de controle, caminhando, funcionando com práticas comuns. Tão logo o que eu tô sentindo e que faz com que eu pense e enxergue outras coisas não é real. Então, entender isso e conseguir não lutar contra isso, tá? E continuar vivendo de uma forma natural, faz com que, pelo menos, aos poucos, esse sentimento vá diluindo e deixando de estar e ser e ter presença tão forte e marcante. No começo da recuperação, é impossível sequer conseguir entender isso. Jamais compreender e quase nunca exercer, tá? E assim como, se não estivermos numa prática constante de autoconhecimento, não importa se por aspectos científicos e medicinais, e ou espirituais, energéticos, religiosos, e ou comportamentais, psicológicos, etc. Se não estivermos com essa tríade, vamos colocar assim, em dia, não é possível trabalhar. Porque somos dominados, tá? Assim como também somos guiados e regidos quando o sentimento é o seu polar, no aspecto de energia, alegria, felicidade. Então tá sendo muito interessante, porque de ontem para hoje, hoje é sexta, de quarta para hoje, eu entrei numa bolha de maluquice sentimental que eu não tô conseguindo sair. Mas eu peguei essa bolha, coloquei aqui do lado, deixei ela aqui e já observei. Adicção, doença migratória, buscando prazer, fugindo do desprazer com qualquer outra coisa. Não quero fazer. Pá. Vontade de usar álcool, droga, qualquer outro vício. Também existe. Não vou fazer. Não tive vontade de me matar, nem me suicidar, nem fuder tudo. Legal, já melhorou na minha prática. Então, beleza. Depressão? Não. Tristeza, melancolia? Também não. Raiva, ódio, estresse, impaciência? Um pouco. Tão logo, primeira defesa. Ou seja, a falta de aceitação de diversas outras realidades se confundiram num aspecto híbrido, misto, múltiplo, com diversas outras coisas, e virou esse bololô, sem nome, sem realidade, mas que tá aqui, ó, e não tem o que fazer. Então, o que eu consegui fazer? Entender que isso tá aqui, não vou mexer, continuo vivendo. Quando eu tenho um surto, porque aí entra o aspecto, né? A psicanálise ela é muito interessante, que ela tem 3 divisões muito simples, né? Neurose, psicose e perversão. Neuróticos somos todos nós, a psicose e perversão tem diversas linhas e explicações. E a minha grande frustração é porque eu sou neurótico, obviamente, e eu não consigo ser tão perverso e nem tão psicótico, mas eu transito por estes polos. E aí, aqui no meio, a minha consciência, mesmo que neurótica, ela não aceita um desequilíbrio
natural por causa do meu sentimento, entendeu? E assim como eu também não sou diagnosticado com os diversos outros transtornos, mas eu possuo o guarda-chuva da adicção. Então é tudo junto. E percebam, o álcool, a droga, o vício, o uso, a doença migratória, ela tá aqui. Mas independente disso, eu já tô totalmente confuso no que há de clareza. Esse entendimento faz com que eu não recaia, com que eu não tenha lapso, com que eu não volte a usar, com que eu consiga pelo menos identificar talvez uma doença migratória e evitar, ou se eu fui, sair, sem que haja dano pessoal ou dano externo. São muitas realidades que fazem com que eu consiga me manter no caminho, porque passa. E vejam, eu tô aqui com vocês e todas as coisas elas estão sendo vividas com clareza, com leveza. É o meu íntimo que tá num período estranho, por talvez acúmulos de distrações, acúmulos de compensações, acúmulos de dificuldade, acúmulos de uma realidade talvez não tão aceita. Então são aspectos comuns da existência de todos, tá? Mas, sendo um adicto, eu tenho que ter sempre a atenção da adicção. Então é muito interessante. Se você está numa jornada, sabe, de começo, de recuperação, talvez fique até difícil de entender tudo isso que eu estou dizendo. Mas guarda para de repente em algum momento você usar. Se você se identificou, já usa, tá? Se você está múltiplos anos, nada fez sentido, porque você tem outros conceitos, tudo bem. Você nunca usou álcool e droga, não tem vício nenhum, mas se identificou, tá jóia. Ninguém se identificou com nada, tá tudo bem. Eu consigo identificar em mim, pra gente fechar esse raciocínio, hoje, né, eu tenho uma destreza sensitiva de saber, inclusive, quando eu tenho liberações de hormônio específico no meu organismo. Eu desenvolvi essa percepção, mesmo que não seja real, eu acabei representando dessa forma e eu realmente sinto. Então, é engraçado como o prazer e o desprazer, eles acabam sendo associados a questões externas, né? Seja coisa, pessoa, espaço, tempo, não importa, espírito. Há sempre algo além de mim, tá? Então, o desprazer muitas vezes é o fato de eu não ter essas coisas, e o prazer muitas vezes está totalmente ligado ao ter essas coisas, tá? Todas essas que eu mencionei, entre outras. Quando eu estou cego, né, e nesse bololô, e eu penso em algo que eu possa ter, possível e real, que prestes vai acontecer, eu sinto um jato, uma pulsão hormonal, neurológica, fisiológica, e rapidamente me dá um alívio sentimental. E é curto, é papum. E é muito louco isso. E a mesma forma acontece ao também projetar e não tendo, vem uma baixa. E aí tudo bem, aí os científicos vão me adorar agora. Obviamente essas coisas são totalmente biológicas, orgânicas, são efeitos hormonais e neurológicos, obviamente. Ponto, tá? Para deixar amplo também, os espiritualistas, surreais, místicos, esotéricos, etc. Tudo bem, a gente pode dizer que são qualidades de presenças de obsessores ou seres celestes e divinos ali se manifestando junto aos cosmos do ectoplasma e etc. Os psicanalistas podem falar, né? São as pulsões do id junto, os bloqueios do superego e a necessidade da consciência do ego
E ali, todo aquele lance de prazer e desprazer, enfim, entre milhares de outras coisas. Tá bom. Aí eu digo, cara, é só sentimento. É só sentimento com tudo isso e mais um monte de coisa que não tem ainda como ser explicado e talvez nunca seja. Porque o vício é um mistério, a recuperação é um mistério e a vida é um mistério, a existência é um mistério, tá? A única certeza que todos nós temos, de todas as sortes de tentativas explicativas que o homem possui até o dia de hoje, é a morte. Nada e nem ninguém, por qualquer outra coisa, consegue explicar alguma coisa com total certeza. Porque quando alcançamos uma certeza, abre-se outra e aí continua. Então, cara, um dos segredos, e eu acho que é isso que eu estou tentando compartilhar, é você tentar entender que muitas vezes não há o que fazer, tá? São reflexos e efeitos que transcendem o intelecto, o espiritual, a medicina, tá? O sentimento, ele é uma vastidão infinita. E por mais que tentemos e busquemos domá-lo, não é possível. Tá? A gente consegue por alguns períodos, e aí depois ele se adapta e flui. Então, isso acontece bastante no aspecto do vício, tá? Por isso que eu quis trazer esse tema, independente do tempo limpo. E, obviamente, é uma conversa muito mais filosófica, né? Quase que uma ficção. Mas pode ajudar alguém em algum momento, porque esses apagões, eles existem, né? Em aspas. E muitas vezes eles, se não forem pelo menos enxergados, vamos colocar assim, podem virar algo pior, tá? E o que eu quero dizer é que tudo isso passa. Se a gente for ver, eu tô no meu 3º dia, assim. E daqui a pouco passa. Pode ser falta de sono, pode ser alimentação ruim, podem ter vários aspectos que talvez eu não perceba agora e nem perceba. Mas uma coisa eu já sei ao longo desses 11 anos, é que passa, sabe? Ele passa. E diferente dos momentos que eu tava alguns meses atrás, que eu tava realmente sofrendo, com muita dificuldade, olha como eu tô hoje. Se for ver, as origens elas são talvez as mesmas, tá? Mas eu tô conseguindo reagir diferente. E eu tenho certeza que até o final do dia eu tô melhor, tá? Melhor do que ontem, pelo menos. Talvez amanhã eu ainda acorde meio trilili assim, mas vai passando, sabe? Se eu quiser dar uma injetada de alegria, mano, eu saio correndo aqui, velho, libera uma endorfina aí, já dá um choque no corpo, sabe? Porra, vou numa confeitaria, como um doce violento, vai dar uma explosão de hormônio, que eu não vou nem ficar falando os nomes pra não ficar tão banalizado como todo mundo aí, que fala um monte de nome de hormônio como se fosse PhD da ciência. Ai, ai. Mas é isso. E eu também quis compartilhar com vocês, para eu estar com vocês, porque vocês estarem comigo também é bom, sabe? Isso também vai injetando alegria, esperança, conforto. Nós trocamos muito, sabe? Eu aprendo muito com vocês e me conforto com vocês também. Então, assim como eu me coloco para vocês, vocês também fazem parte disso. É uma troca e é livre para aqueles que se identificam, né? E é isso que eu vim fazer, para passar por esse momento buscando algo de bem, para poder ficar bem. E só isso. E vai ficar tudo bem. Porque já tá tudo bem. Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!